1h59 no Acre, estamos de volta. Gazeta Entrevista com o deputado Adailton aqui no programa. Deputado, o projeto que você apresentou na Assembleia Legislativa tratava exatamente dessa questão das empresas terceirizadas. Digamos que, como eu coloquei para facilitar a minha comunicação, digamos que você dificulta um pouco mais, torna mais criteriosa a entrada dessas empresas para prestar o serviço para o governo do Estado. Como é que está a tramitação desse projeto? O projeto, então, ele não é fácil a gente aprovar, porque ele mexe um pouco nos procedimentos administrativos com relação à terceirização da saúde, serviços e alguns setores da saúde. É específico para a saúde? É específico para a saúde. Se for terceirizar, inclusive de limpeza. A lei obriga o gestor estadual a encaminhar para a Assembleia Legislativa e para o Conselho Estadual de Saúde todos os processos de terceirização devidamente instruídos com o estudo de viabilidade econômica e a sua previsão orçamentária na programação anual de saúde. A Assembleia e o Conselho irão deliberar se acatam ou não esse processo de terceirização. Sendo acatado, ele terceiriza, não sendo, o processo é brecado. O projeto já foi distribuído na CCJ e nós tivemos aí a felicidade, inclusive, de... Quem pegou a relatoria? De ter o deputado Edivaldo como relator. E eu digo felicidade porque ele já me antecipou de que ele é favorável totalmente ao projeto e vai emitir parecer favorável. Então, o primeiro passo positivo já foi dado. Depois vamos ver a votação na comissão, na CCJ. E eu acredito que deve ser aprovado na CCJ e depois vai para o plenário. E aí, o plenário precisa de quantos votos? No plenário nós precisamos de 13 votos para aprová-lo. Depende também do quórum. Tem que ser a maioria simples. Se tiver os 24, 13 votos. Ou a maioria simples dos que estiverem presentes. Aí, a partir disto, passa para a sanção do governador Gladson. Passa para a sanção do governador. Eu acredito que, sendo aprovado na Assembleia, o governador deve sancionar. Bem provável sancionar. Bom, Itaã, não é só com as empresas terceirizadas que não estão pagando. Na Justiça Federal, tem profissionais terceirizados que não estão recebendo há mais de 3 meses. É difícil trabalhar e não receber. Eu não quero me identificar, tenho medo de represálias. Dizem não ter verbas para pagarem a gente. O trabalho no mundo capitalista está precarizado, não posso me identificar, mas bem que eu gostaria. O Adailton, boa tarde, Itaã. Pede para o deputado entrar com um projeto de lei para ser proibido os funcionários dos terceirizados serem indicados pelos políticos. Aí, quando só funcionário fica sem receber, eles não fazem nada. O Tomás, do bairro 15. Você entendeu a postura dele? Entendi. A postura dele é o que a maioria da sociedade acompanha, que infelizmente, quando se terceiriza, você, além de encaminhar recurso público para a iniciativa privada, ainda cria um curral eleitoral, cabide de emprego, o que é revoltante para a nossa sociedade. Por que o deputado não faz uma lei que responsabilize o governo a pagar todas as pessoas que trabalham nas terceirizadas e nas empresas que assumem as concessões? Assim, a população que trabalha nessas empresas não ficaria no prejuízo. O Lima, do bairro Universitário. O governo, na verdade, ele já é obrigado a fazer o repasse para as empresas. Na Prefeitura de Rio Branco, por exemplo, eu apresentei um projeto de lei que autorizava e obrigava o prefeito a suspender os repasses para essas empresas e, inclusive, descredenciar se elas mensalmente não apresentassem, antes do pagamento, o relatório em dia do pagamento dos encargos desses trabalhadores e dos salários. Não apresentou, atrasou um mês, já era motivo para descredenciar e chamar a empresa seguinte. Mas, infelizmente, no município a gente não teve êxito porque foi vetado. Nós estamos trabalhando um projeto do mesmo sentido, só que vamos avaliar melhor para a gente tentar trazer mais segurança para os trabalhadores terceirizados do Estado. E nós vamos apresentar, eu acredito que até o final de outubro a gente apresenta um projeto específico para esses trabalhadores da terceirizada, porque é inadmissível ver o sofrimento que passam e eles gritam e parece que não são ouvidos. Olha, vou fazer agora uma pergunta que já está se tornando clássica aqui. E o Ministério Público? O Ministério Público precisa ser mais incisivo e dar mais atenção nesse caso. Tanto o Ministério Público do Trabalho, já que essas empresas do regime é seletista,
quanto o próprio Ministério Público do Estado, porque é recursos públicos do Estado que são investidos. Eu acredito que o Ministério Público precisa ser mais ativo, precisa ser provocado também e atuar de forma incisiva e aplicar os rigores da lei. A gente não pode ter a noção ou a impressão de que estamos num local sem o fiscal da lei, sem ninguém que cobre, fazendo com que esses pais e mães de família sofram o que estão sofrendo. Você também tem essa impressão? Já senti isso algumas vezes, não sei se estou equivocado, mas já percebi. Eu acredito que a gente precisa rever essa situação e é por isso que a gente vai, inclusive, fazer reuniões na Comissão de Saúde sobre isso. Eu também estou pecando nesse sentido quando eu falo do Ministério Público ter mais atenção, porque até o momento nós, enquanto deputados, ainda não formalizamos oficialmente, tanto para o MPT quanto para o MPE, a situação. Porque formalizando, nós vamos lá cobrar. Está demorando mesmo. Então, eu estou atrasado e nós também vamos providenciar isso. Olha, a senhora Fátima, lá da Vila Betel, está perguntando para você o seguinte: eu quero saber o que vai acontecer com os técnicos de função desviadas, é isso? É isso. Que agenda é essa aqui? Ela deve estar se referindo ao piso de enfermagem. Ao piso de enfermagem. Piso de enfermagem. Porque então nós vamos temos lá. vários técnicos de enfermagem que eles são desvio de função. O que é isso? Eles entraram nos quadros da administração pública sem ser por meio do cargo da enfermagem. Entraram como agente administrativo, auxiliar operacional e depois fizeram o curso de técnico e hoje estão como técnico. Correto. E a dúvida dela é, eles vão receber o piso ou não? O nosso entendimento é que vão receber. No entanto, até agora o Ministério da Saúde não mandou o recurso para eles. O secretário de Saúde, o doutor Pedro, está em Brasília em agenda com o Ministério da Saúde, justamente, quando ele saiu daqui, foi justamente nos informando que está lá para tentar resolver a situação, para conseguir o recurso, para que eles também recebam o piso. Perfeito. Boa tarde, Itaã. Peço que você pergunte para o deputado como fica a situação dos... isso aqui é outra novela que eu não entendo esse capítulo repetido aqui. Como fica a situação do Souza Araújo, que está com o salário atrasado e ninguém dá uma satisfação para os funcionários. Estão pagando para trabalhar por ser um lugar bem distante. Esse negócio do Souza Araújo é de lascar. O Souza Araújo é uma situação que é até mais simples de resolver. Pois Inclusive, não é a primeira vez que a gente recebe essa denúncia de atraso no pagamento. Porque o Souza Araújo é um contrato direto, um convênio direto com a CESACRE. E, às vezes, a Secretaria de Estado atrasa. E toda vez que tiver essas denúncias, que nós procuramos a Secretaria, eles agilizaram a transferência. Eu não estava sabendo que está tendo esse atraso agora. Já vamos entrar em contato quando sair daqui com o secretário para ver por que não foi transferido. Porque lá é convênio. Todo mês tem que transferir. Pois é, talvez seja algum problema de ordem burocrática ali na prestação de contas do convênio e tudo. Mas eu não sei, às vezes a gente fica atrás de um probleminha, uma letra ali que está fora do tom. Perfeito. É só que no Souza Araújo é um pouco diferente essa questão da prestação, porque lá, como é convênio, você faz a transferência anual, no final do ano é compilada essa prestação. Não tem por que ter esse atraso mensal, então, como as empresas que são obrigadas todo mês mandar as suas certidões. Então, lá é por isso que eu digo que lá é mais fácil. A gente vai ver com o secretário, porque só existe uma justificativa para ter atraso. Ou não quer transferir ou não tem dinheiro. A gente tem que saber o que está acontecendo. Deputado, tem uma situação que eu acho que a gente precisa dar um F5 aqui, que é em relação àquela questão do Instituto, o IGESACRE. Está 4-2, é isso? 4-2. Explica aí para a gente o placar. Os nossos servidores do ProSaúde, aquela ação de constitucionalidade da lei que garantiu a anexação de vocês à CESACRE, está sendo julgada no Tribunal de Justiça do Estado. Dia 13 agora teve o início do julgamento. E inicialmente 2 embargadores votaram pela inconstitucionalidade da lei, o que é ruim para nós. Mas 4 votaram pela constitucionalidade. Um deles pediu vistas e agora no dia 11 de outubro retoma-se o julgamento. Nós só precisamos de 2 votos agora para garantir a constitucionalidade. Então, as notícias são boas e a gente espera que dia 11 dê tudo certo. Então, vamos ter calma que estamos chegando lá. Tá certo. Então, tá 4-2. O Roberto Barros, foi o Roberto Barros. Salvo engano foi ele, pediu vistas. Pediu vistas e dia 11 retoma. Retoma. E aí tem prazo para poder finalizar, não? Dia 11 é o prazo final, tem que ser dia 11 de outubro, tem que ser votado e lá, exceto se pedirem mais outro desembargador pedir vista, aí tem mais 30 dias para fazer isso. O que é possível. O que é possível. Mas eu acredito que não. Se der empate, por exemplo, a gente acredita que ainda assim a gente consegue
superar. Eu acredito que vai dar certo, sim. Os desembargadores já entenderam que os servidores que estão hoje no IGESAC fizeram um concurso público, eles não entraram pela janela, são concursados. Então, eu acredito que vai dar certo, sim. Pergunta para o deputado sobre os concursados da CESACRE, se tem alguma esperança de serem chamados, cadastro de reserva. Os servidores não, os concursados que estão aí no cadastro de reserva, né, inclusive tem muita cobrança sobre isso e nós estamos cobrando, não esquecemos, cobramos e vamos continuar cobrando. Alguns cargos, por exemplo, já foram exauridos, convocados todos. O exemplo claro é o dos técnicos de enfermagem. Já foi convocado todos que passaram e todos que estavam no cadastro de reserva. No mês de novembro, a Secretaria de Saúde vai fazer a última convocação e aí amplia-se para os quadros gerais, enfermeiro, físio, administrativo. Depois dessa última convocação, aí encerra-se de vez as convocações desse concurso. É o que a gente tem de informação, mas vamos estar acompanhando e estamos cobrando. Olha, vou finalizar com essa observação aqui do seu Xavier, lá do bairro Wilson Ribeiro. Itaã, boa tarde. O governador, logo no começo do seu governo, falava que a empresa que atrasasse, ele desligaria. E o tempo foi passando, foi ficando pior, o Ministério Público não faz nada. E aí a gente recorre a quem? É a pergunta do seu Xavier. Falando a respeito de saúde, 16 leitos para 16 leitos para atender pessoas com câncer. E a estimativa é de que tenhamos 20 mil pacientes no Acre, é isso? Hoje nós temos confirmado com câncer no estado 12 mil pessoas. E nós temos 16 leitos. E temos para atender 16 leitos para internação e 4 de emergência. Então a capacidade instalada para atender os pacientes com câncer é muito pequena. Nós fizemos uma audiência agora na Comissão de Saúde e estamos cobrando a ampliação de leitos, a criação do centro cirúrgico, a extensão lá para o Vale do Juruá, inclusive vai ter o SECOM, até o fim do ano o SECOM vai estar implantado lá, mas o SECOM é só o diagnóstico. O pessoal lá quer realmente o tratamento, químio, cirurgia. Ou seja, pode aumentar ainda mais esse número, né? Cada ano, a previsão é de a cada ano aumente-se 1.000 casos a mais de câncer. Hoje nós temos 12 mil, então no final do ano deve ter 13 e assim vai. Sem contar os casos de câncer em criança, que é triste. Isso, na criança é mais grave. Para você ter uma ideia, o câncer na criança, de um dia para o outro, ele dobra o tamanho. É porque ele tem um organismo que está ali acelerado, né? É grave. A audiência foi muito boa, com os oncologistas, fizeram relatos lá emocionantes, que até a gente se emocionou. E o Ministério Público estava presente? Estava presente, sim. E o que o Ministério Público falou? O Ministério Público se concentrou na parte de ações de judicialização que ocorre, que as pessoas procuram, porque às vezes falta o remédio, às vezes você tem um câncer de mama e precisa operar para ontem, e espera 1 mês, 2 e não é operado. Então eles se concentraram muito nessa parte das ações judiciais e também de medicamentos, que falta muito. O doutor Alcimar estava lá presente e inclusive propôs que a gente também chame a responsabilidade da atenção primária, porque precisa ser trabalhado de forma mais adequada. Sinceramente, às vezes eu acho que eu tenho que estar precisando de um promotor assim, menos cortês, né? Está precisando de um promotor assim que chegue para, sei lá, como se estivesse num octógono e tendo que definir uma situação. A impressão que dá é essa, porque 12 mil casos, 16 leitos, e ainda ficar cheio de cortesia, tá danado. Exato, realmente uma situação que não dá para permanecer. Mas ontem a gente também teve uma informação boa. Já está orçado e reservado 15 milhões de reais para se ampliar esse número de leitos. De 16 hoje para ir para 40, um centro cirúrgico e de 4 leitos de emergência para 9. Ainda será pouco. E esse projeto aí eu acho que ainda vai uns 2 anos para ser concluído. Olha, então tem que trabalhar muito. Adailton, na verdade, o acreano é um bicho teimoso, né? A impressão que dá é essa. Muito obrigado pela tua vinda aqui. Eu que agradeço, um abraço a todos, fique com Deus. Vamos para o intervalo? Já voltamos.